Boa noite com a paz. Nessa noite nós vamos falar um pouquinho da palavra de Deus, né? Estou com a palavra de Deus em mãos e vamos agora estar buscando da palavra, né? E a palavra de Deus hoje está em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Este é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, os visíveis e os invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que todas as coisas ter primazia nele. Porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconcilie consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. Então, reconciliar com Jesus, ele nos transportou para o reino do teu amor, da tua luz. Mas, ele nos transportou, mas a diferença está se nós permanecemos, se nós saímos. Nós precisamos saber o que queremos. A graça e o poder do Senhor está sobre as nossas vidas. Mas nós precisamos entender o que queremos. Nós temos que possuir objetivo, nós temos que procurar os bons exemplos, nós temos que procurar ter uma criatividade no Senhor, nós temos que ter anseio, entusiasmo, nós temos que ter vontades, porque nós temos livre-arbítrio. O Senhor Jesus morreu na cruz para nos transportar para esse reino de luz, que é a palavra dele. Então, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. E isso é comprovado, porque quando a gente está em Cristo, há tantos livramentos, tantas curas, e nós devemos entender que tudo é para a glória dele. Nós ficamos várias vezes nós ficamos preocupados. E aí nós não deixamos Deus agir. Nós pedimos uma coisa e não esperamos. Nós queremos uma coisa e determinamos por nossa própria vontade. Eu não quero. Não é eu não quero. A gente fala assim, eu faço a vontade de Deus. E depois fala com Deus assim, isso eu não quero, isso eu não quero. Aquilo eu não quero. Então a gente está impondo regras. E as regras vêm do alto. A ordem não vem de baixo para cima. Eu canso de falar isso. A ordem vem de cima para baixo. E o Espírito Santo que direciona nossas vidas. Todo bem, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Nós precisamos entender que as coisas de Deus duram para a eternidade. Amém? Gente, eu estou aqui falando para vocês, mas para mim é muito difícil, eu sou muito tímida. Então eu estou toda nervosa aqui, né? Minha garganta tá um caos, porque eu estou nervosa. Porque é muito difícil falar. A pessoa fala, é fácil falar. É fácil falar, mas você para falar você tem que viver. E eu vivo para Deus, mas eu queria que as pessoas entendessem que viver para Deus não é somente na hora que eu vou na igreja, ou na hora que alguém precisa de mim. Viver Deus é tirar tudo que Deus não quer de dentro de mim. Porque Ele é justiça. E quando eu peço, Senhor, faça justiça, eu estou sendo injustiçado, eu não quero isso na minha vida. Então Ele vai tirar tudo que não pertence a Ele, porque Ele é justiça. E quando Ele vai tirar, nós não queremos.
Porque nós queremos escolher, isso eu quero, isso eu não quero. Então eu preciso do Espírito Santo para me fazer entender, para guiar, para orientar, para dar uma vida nova, porque Ele já nos transportou para o reino do teu amor. E o reino do amor de Deus é tudo de bom para nós. Nós precisamos entender isso. Não quero que ninguém fique em dúvida. O amor de Deus é perfeito. É entender que para nós viver o amor de Deus, nós temos que acreditar nesse amor. Nós não temos que achar que porque nós pedimos, aí nós ficamos ansiosos. Se Deus não puder dar, Ele não vai dar, porque Ele é justiça. E Ele não vai nos dar nada que compromete a nossa salvação. Né? Então, nós temos que buscar o Espírito Santo. Porque Jesus disse, eis que irei para o Pai e mandarei sobre vós o Espírito Santo Consolador. Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós temos que procurar unicamente o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é a terceira pessoa. O Espírito Santo é a primeira pessoa. Porque a gente aprende na palavra de Deus. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, ele estava lá antes da criação. Ele é o princípio. Ele é tudo. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos viver. Deus é maravilhoso. E nós precisamos ter Ele. Então, para falar de Jesus, você tem que viver Jesus. Você tem que entrar na palavra. Você tem que fazer parte da palavra. Você tem que entender que se Jesus estiver com você, você não precisa temer nada. Mas você não vai ter o que você quer. Você vai ter aquilo que você precisa. Tudo que Deus te dá é para a eternidade. Porque vai te ajudar a viver a vida e abundância que Ele tem aqui. E vai te dar a plenitude da vida eterna. Então, quando Ele foi pregado na cruz, Ele nos redimiu nele, Ele nos atraiu para Ele, para ter uma vida nova, uma vida com Cristo, uma vida diferente. Nós precisamos entender isso. Orar, buscar, vigiar e apreciar na vontade de Deus aquilo que tem de melhor para nós. Deixar que Ele decida o que é melhor para nós. Deixar que Ele ponha em nós um novo coração todo dia. O que importa é nascer de novo. Nascer da água do Espírito. Não é da carne. Não é das coisas. E muitas vezes a gente está muito preocupado com as coisas. E nós não somos dignos de alcançar a Deus. Ele que nos alcança todo dia com a misericórdia. A palavra de Deus é viva e eficaz. É como espada de 2 gumes, separa células, moléculas, alma e espírito. E pode esquadrinhar o coração de todo mundo. Às vezes a gente tenta esconder as coisas de Deus, mas Deus ninguém se esconde. Se a gente sobe aos céus, Ele está lá. Se a gente vai nas profundezas, Ele está lá. Se a gente está no escuro, Ele está lá. Se a gente está no fundo das águas, das grandes águas, está lá. Deus está em toda parte. Ele estava na cova dos leões, Ele estava na fornalha de fogo, Ele estava naquela cisterna que jogaram José, Ele estava na prisão onde José estava. Ele estava também num lugar muito difícil, na barriga do peixe com Jonas. Não, Jonas tinha morrido lá, mas ele estava lá, o Espírito de Deus estava lá, convencendo Jonas que ele precisava ser instrumento de Deus. Nós não podemos, depois de Deus nos transportar para a luz, abandonar a luz. Nós não podemos negligenciar essa grande salvação de cruz. A cruz de Cristo nos libertou. E muitas vezes nós esquecemos disso. Nós não conseguimos receber a bondade de Deus porque nós achamos que já estamos bem demais. Mas a bondade de Deus,
As coisas espirituais vai muito além daquilo que vemos, que pensamos, que desejamos. Por isso a palavra de Deus diz que olho nenhum viu, nem ouvido não ouviu, nem se imaginou o que Deus tem preparado para nós. E o que Ele tem preparado para nós? Uma morada eterna no céu. Então que nós possamos acreditar nisso todo dia. Eu às vezes fico a pensar como Deus é bom. Essa semana a gente teve grandes testemunhos do amor de Deus por nós, o quanto Ele responde às nossas orações, o quanto Ele tem cuidado de nós. Nós precisamos entender isso. Quando nós entregamos a direção para Ele, Ele vai nos guardar, Ele vai nos orientar. Então que nós precisamos disso toda a nossa vida. Então não fique pensando que Deus é pequeno. Nele tudo subsiste, então nós somos por Ele. Nós somos aqueles que Ele escolheu nesse momento. Nós somos escolhidos de Deus e depois de ser escolhido não tem como voltar atrás. Depois de Deus ter te dado e ter transportado você para esse reino, não pense de voltar para a escuridão. Passado é passado. Busca santidade. Você pode ter os melhores analistas, psicanalista, psicoterapeuta. Você pode ter os melhores acompanhamentos. Mas se você não buscar a santidade, jamais vai animar o seu coração. Porque tudo aqui é passageiro. Então, às vezes, muitas vezes as pessoas estão com depressão. Estão com a vida difícil, estão achando muita dificuldade, principalmente agora pós-pandemia. Pandemia. Então, depois da pandemia, a pessoa ficou presa, ficou isso, ficou com medo. Isso gerou um trauma. Isso gerou uma frustração. E isso ficou impregnado. Mas Jesus nos cura, Ele nos livra de todo mal. Era um que a vacina faz mal, que ficar sem tomar vacina vai morrer. E aquela coisa, aquela briga. Se Deus nos guarda com a vacina, Ele nos guarda sem a vacina, é Ele que nos guarda. Mas se você tinha a possibilidade de tomar vacina, toma vacina. Se você não quer tomar vacina, toma outras precauções, mas não vai falar da vacina. Uma autoridade manda tomar, outra manda não tomar. Mas é porque nós temos que ter segurança no Senhor. Amém? Nós temos que ter segurança na graça de Deus. Não esteja preocupado com coisa alguma. A palavra de Deus diz: você não pode aumentar o seu tamanho. Você não pode diminuir seu tamanho. Porque tudo é para Ele. A glória é dEle, tudo é dEle. Se Ele quiser aumentar seu tamanho, vai. Se Ele quiser diminuir, vai. Se Ele quiser te dar uma vida nova, vai. Então, nós precisamos de viver uma vida com o Senhor. Que Deus é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Nós queremos que todos sejam salvos. Que a graça de Deus esteja sobre vocês. Que tudo seja para a glória do Senhor. Que nada venha ocupar o lugar de Cristo na sua vida. Nada venha ser colocado no lugar dele. Porque a gente fica querendo ser colocado no lugar dele. Que tudo seja para a tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça e o poder do Senhor estejam sobre nós. Nós precisamos disso na nossa vida. Então, que nós venhamos ser salvos, mas salvos pela graça. E é de graça. Aproveita essa graça. Aproveita a remissão do Senhor. E aprenda a viver algo novo, todos os dias da sua vida. Que tudo seja para a glória do Senhor. Que Deus abençoe vocês, esteja refletindo nisso. Ele nos transportou para o reino do teu amor. Nós vivíamos na treva, Ele nos transportou para a luz. Creia nisso e viva isso. E tudo é para a glória dEle. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Apareceu sua mão.